Olá, meu nome é Rosa, tenho 61 anos e falo aqui da cidade de Jataím, em Goiás. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Isso ajuda demais para que mais pessoas possam ouvir essa história e, quem sabe, também encontrar coragem para contar a sua. Eu também vou adorar saber de onde você está assistindo. Então comenta aqui embaixo o nome da sua cidade. Sua participação faz toda a diferença para mim e para tantas outras mulheres que podem se sentir acolhidas ao verem que não estão sozinhas. Falar o que vou contar aqui hoje não é fácil, é como rasgar a pele por dentro. Durante muito tempo, eu acreditei que era melhor esquecer, apagar, fingir que nunca aconteceu. Mas a verdade não some só porque a gente tenta enterrá-la. Ela fica ali, se mexendo no escuro, crescendo em silêncio. E um dia, quando a gente menos espera, ela explode. Foi isso que aconteceu comigo. Eu segurei o que vivi por mais de 50 anos. Engoli a dor, o medo, a vergonha, até que chegou o momento em que eu percebi que o silêncio não me protegia. Ele me matava um pouco mais a cada dia. Essa história começa quando eu ainda era criança. Mas o que eu sentia naquela época ainda pulsa dentro de mim hoje. A solidão, a confusão, a sensação de que o mundo inteiro virou as costas. Eu era só uma menina e tudo o que eu queria era colo, cuidado, proteção. Em vez disso, recebi abandono e violência dentro da minha própria casa. É difícil encontrar palavras para descrever o que isso faz com a gente, mas eu espero que, ao contar, eu possa tocar seu coração e talvez ajudar você ou alguém que você ama a entender que existe saída. Existe luz depois da escuridão. E ela começa quando a gente escolhe falar. Naquele Natal, tudo parecia igual. Mas eu sabia que havia algo diferente no ar. O cheiro do peru assando no forno, a música antiga tocando baixinho na vitrola da sala, as crianças correndo pelo quintal com os rostos vermelhos de calor e ansiedade. Tudo compunha aquele cenário que se repetia ano após ano. Eu, como sempre, estava à frente da cozinha, organizando os últimos detalhes da ceia, cuidando para que nada faltasse, mesmo com aquele aperto no peito que me acompanhava como uma segunda pele. Ou tinha aprendido a sorrir com os olhos mesmo, quando o coração pedia silêncio. Era minha função ali, ser o alicerce. A tia que fazia o melhor arroz com passas, que ouvia todo mundo, que nunca levantava a voz, era assim que todos me viam. E eu deixava. Era mais fácil assim. Enquanto mexia o molho da farofa e organizava os talheres na mesa, ouvi a risada da minha sobrinha caçula vindo da varanda. Ela gritava para o irmão: "Olha a vovó chegando." Por um segundo, continuei mexendo a panela, sem associar aquilo a nenhuma realidade plausível. Vovó? A mãe deles morava em São Paulo. Não viria. Meu irmão, que era o avô, estava sentado no sofá assistindo futebol, como sempre fazia. Mas então, ouvi novamente: "É sério, é a vovó Maria." E naquele instante, meu coração falhou uma batida. Larguei a colher sobre a pia, como se tivesse levado um choque, e fui em direção à porta da frente, sem saber exatamente o que esperar. Minhas pernas estavam pesadas, como se o chão tivesse se tornado uma areia movediça. Abri a porta. E lá estava ela, Maria José, minha mãe. Ou o que restava dela, depois de 50 anos de ausência. Usava um vestido florido, como nos tempos antigos, mas os cabelos brancos e finos denunciavam a passagem do tempo. A pele do rosto, marcada por rugas profundas, me pareceu mais uma máscara do que um rosto real. Ela sorriu, um sorriso pequeno, controlado, como se não quisesse demonstrar muito. Como se tivesse voltado para assistir e não participar. "Feliz Natal, filha." "Posso entrar?" disse com aquela voz que era fria como porcelana. Por um momento, pensei em bater a porta. Pensei em dizer não, mas minhas mãos estavam imóveis, presas à maçaneta, e meu corpo reagiu sozinho, dando um passo para trás, abrindo passagem. Ela entrou como se nunca tivesse saído, olhou para os móveis com desdém, como quem inspeciona um lugar esquecido, e comentou, sem ser chamada: "A casa tá diferente. Menor, talvez." Eu a seguia em silêncio, com os olhos presos àquela figura que havia sido fantasma na minha vida por tanto tempo.
As crianças se aproximaram, curiosas. Nunca tinham visto aquela mulher. Eu nunca falei dela para ninguém. Não havia o que dizer. Como explicar que a mãe foi embora numa madrugada e nunca mais voltou? Como contar que, antes de partir, ela se inclinou até meu ouvido e disse, com voz firme: "Seja boazinha com seu pai, faça tudo o que ele mandar, agora você é a mulher da casa." E então sumiu. Sumiu como um vulto, que apaga a luz de uma vez só. Meu irmão, que não sabia de nada, levantou-se e abraçou nossa mãe, como se ela fosse uma velha amiga distante. Ela retribuiu com um tapinha leve nas costas, sem emoção. Depois, virou-se para mim novamente e disse: "Você virou uma mulher forte, Rosa, igualzinha a mim." Aquilo foi como uma lâmina atravessando meu estômago. Fiquei sem ar. O mundo girou devagar, como se o tempo tivesse desacelerado. Ela falava como se tivesse me criado, como se tivesse plantado em mim alguma raiz de força. E tudo o que eu queria naquele momento era gritar: "Você não me fez forte, você me deixou sozinha com ele." Mas não consegui. A presença dela era como um nó invisível, amarrando minha garganta. Durante o jantar, ela se sentou à cabeceira da mesa, sem pedir. Todos estavam desconcertados, mas ninguém ousou questionar. O clima estava estranho, suspenso. Eu a observava enquanto ela comia, devagar, como se estivesse analisando cada garfada. "O tempero continua bom. Você herdou isso de mim, pelo menos", disse, passando manteiga no pão. Eu queria rir. Herdar dela? O que eu herdei foi o medo, a ausência, a sensação de que o mundo não é um lugar seguro. Observei suas mãos, as mesmas mãos que um dia seguraram minha mochila quando eu quis fugir, e depois me trancaram no quarto dizendo: "Você não vai a lugar nenhum, é sua obrigação cuidar dele." Ela sempre foi direta, sempre foi prática, nunca chorou, nunca pediu desculpas. E ali, 50 anos depois, mantinha o mesmo olhar inabalável. Foi quando ela começou a contar histórias do passado, como se estivesse narrando uma novela antiga. Seu pai era difícil, mas tinha um coração bom, disse, como se falasse de um homem incompreendido. Ele só precisava de uma mulher do lado para manter ele no eixo, por isso eu te preparei tão bem. Eu quase derrubei a taça de vinho. Aquilo não era mais apenas desconforto, era provocação, era veneno. Eu me levantei, sentindo meu peito queimar, como se uma chama estivesse acesa ali dentro há décadas, só esperando o ar para explodir. Mas antes de falar, olhei ao redor. Vi meu sobrinho tirando uma selfie. Minha cunhada sorrindo sem graça. As crianças jogando batatinha no chão. Ninguém via o que eu via. Ninguém entendia o peso daquela mulher sentada ali. Voltei a sentar, porque percebi que não era o momento. Não ainda. Mas dentro de mim, a decisão já havia sido tomada. Ela não iria embora sem ouvir. Ela não iria sair dessa casa como entrou. Ilesa. Ela precisava saber o que deixou para trás. Eu precisava dizer. Pela menina de 10 anos que ficou presa no quarto. Pela adolescente que sangrava sozinha e mentia para os professores. Pela mulher de hoje, que ainda sonha com portas trancadas. O Natal ainda estava longe de terminar, mas eu sabia. Aquela noite seria lembrada por gerações. Porque eu, Rosa, estava prestes a falar. E quando falasse, nada mais seria como antes. Aquela noite avançava como um filme lento, desses que parecem não querer terminar, e cada palavra que minha mãe dizia era como um passo fundo dentro da minha carne, reabrindo feridas que nunca cicatrizaram de verdade. Eu me lembro de olhar para ela, sentada naquela mesa, como se fosse dona daquilo tudo, falando com um certo orgulho sobre como educou seus filhos, como se seu abandono tivesse sido um gesto de coragem e não de covardia. Ela sorria para os netos, passava a mão nos cabelos deles com uma ternura que jamais me foi dada. Meus olhos ardiam, mas eu os mantinha firmes, fixos nela, buscando talvez algum sinal de culpa, de arrependimento, de consciência. Mas não havia nada. Apenas aquele mesmo olhar que eu conhecia desde criança, aquele olhar vazio, seco, incapaz de sentir remorso. Quando uma das crianças perguntou quem ela era, minha mãe respondeu com a maior naturalidade do mundo: "Sou a mãe da Rosa, a avó verdadeira."
Só estive longe porque a vida exige escolhas difíceis. Aquilo me fez engolir em seco. Difíceis para quem? Depois que todos terminaram de comer, as pessoas começaram a se levantar, ir para a sala, tomar café e conversar. Mas eu fiquei ali, sentada na ponta da mesa, encarando meu prato vazio. Cada pedaço daquela noite parecia escavar um pedaço da minha memória, e eu fui me perdendo dentro de mim mesma, como se o tempo tivesse voltado 50 anos sem me pedir permissão. Lembrei com uma nitidez cruel da última noite em que a vi antes de sumir. Eu tinha 10 anos, estava deitada no colchão fino do meu quarto e escutava ela arrumando uma mala na sala. Meu pai andava de um lado para o outro, resmungando. Eu tremia, de medo, sentindo que alguma coisa estava prestes a mudar, mas sem saber o que exatamente. Ela entrou no meu quarto com os olhos fundos, cansados, como se tivesse acabado de tomar uma decisão terrível. Ajoelhou-se ao meu lado e falou baixo, mas com clareza. Escute bem, Rosa. A partir de hoje, quem vai cuidar da casa é você. Seu pai vai precisar da sua ajuda. Seja obediente. Não reclame. Faça tudo o que ele mandar. Ele é seu pai. Agora você é a mulher da casa. E me beijou a testa como se estivesse me entregando a um destino inevitável. Depois se foi e levou com ela qualquer esperança que eu pudesse ter naquela ceia. Com ela de volta, o sabor da comida que eu mesma preparei tinha gosto de ferro, de sangue, de silêncio. E era isso que me corroía, o silêncio. Porque depois daquela noite, eu nunca falei com ninguém sobre o que aconteceu. Nunca contei a ninguém que o meu primeiro trauma não foi o toque do meu pai, mas a ordem da minha mãe. Aquela frase dela se repetia na minha cabeça como uma maldição. Agora você é a mulher da casa. E eu fui, porque eu era criança demais para entender que podia dizer não, que podia fugir, que alguém talvez me ouvisse. Na minha cabeça de menina, minha mãe tinha me dado uma missão e eu precisava cumpri-la para trazê-la de volta. Por anos eu esperei que ela aparecesse na porta da sala, pedindo desculpas, dizendo que tinha sido um engano, que ia me levar embora. Mas ela nunca voltou. E quando finalmente voltou, voltou com frases prontas, com orgulho na voz, como se tivesse sido exemplo. Enquanto ela contava histórias sobre nossa infância, que nem eram dela para contar, eu observei a reação dos outros. Meu irmão a escutava com atenção, talvez ansioso por preencher os buracos de sua própria infância com alguma explicação. Ele não lembrava de muita coisa, era pequeno demais quando ela foi embora. Sempre acreditou que ela tinha tido um surto ou que meu pai a tinha espantado de casa, mas nunca soube da parte que ela me deixou como moeda de troca. E eu nunca tive coragem de contar, porque, de certa forma, eu carregava uma culpa que não era minha, como se eu tivesse permitido, como se eu tivesse sido fraca demais, como se não ter gritado tivesse sido uma falha imperdoável. E agora, vê-la ali sendo tratada como visita ilustre me dava náuseas. Em um momento, ela se aproximou de mim com uma xícara de café nas mãos e disse baixinho: "Você não me ofereceu nada. Ficou chateada por eu ter voltado?" Eu a encarei, com um riso seco escapando dos lábios e respondi: "Não estou chateada. Só surpresa. Achei que já tivesse desistido da gente." Ela suspirou, como se minha resposta fosse um exagero. "Eu fiz o que eu pude, Rosa. Seu pai não era fácil. Você sabe disso." Foi aí que eu não consegui mais me conter. Virei o rosto na direção dela e falei num tom que só ela ouviu, mas que saiu cortante. "Eu sei o suficiente. Eu sei que antes de sumir, você me entregou a ele. Como se eu fosse um pacote, uma dívida." Ela arregalou os olhos, mas não respondeu. Engoliu em seco, ajeitou a alça do vestido e voltou a sorrir para os outros, como se nada tivesse sido dito, como se não tivesse ouvido, como se eu fosse uma criança inventando histórias. A raiva que eu sentia naquela hora não era apenas dela, era de mim também, por ter ficado quieta por tanto tempo, por ter aceitado a versão que o mundo queria ouvir, por ter me feito de forte, quando na verdade eu apenas sobrevivia. E ali, sentada naquela cadeira, com ela a poucos metros, percebi que o tempo não cura tudo. Algumas dores apenas dormem. Outras apenas aprendem a se esconder atrás de rostos simpáticos,
Mas naquele instante, eu soube com clareza que não daria mais para esconder, que a presença dela havia mexido com algo que eu passara a vida tentando enterrar. E que, se eu não falasse, aquilo me mataria por dentro. Me olhei no reflexo da janela e vi os meus olhos, os mesmos de quando era menina, os mesmos que imploravam para alguém notar, e percebi que ainda estavam ali, ainda pediam justiça, ainda pediam por uma voz. E dessa vez, eu não ia calar. Eu não ia permitir que ela fosse embora sem escutar, porque a menina de 10 anos ainda esperava por mim. Naquela noite em que minha mãe foi embora, eu estava deitada no colchão fino que ficava no canto do meu quarto, com um cobertor puído cobrindo até o queixo e o corpo inteiro encolhido, como se tentando desaparecer dentro de mim mesma. O abajur, desligado, me deixava na penumbra, mas eu via a fresta de luz da sala, por onde os passos dela ecoavam curtos, nervosos. Lembro que o som da mala arrastando pelo chão frio cortava o silêncio como uma navalha, e eu fiquei ali, quietinha, fingindo dormir, mas com os olhos arregalados e a respiração contida, como se qualquer som que eu fizesse pudesse convencê-la a ficar. Eu tinha 10 anos, e mesmo sem entender o que estava acontecendo de fato, já sabia que algo dentro de mim estava prestes a quebrar. Ouvi a porta da frente bater com força. Depois, o som abafado da discussão entre ela e meu pai, vozes rápidas, ásperas. E então, o silêncio que só vem depois do abandono. Um silêncio que dura a vida toda. Ela entrou no meu quarto sem bater. Carregava o cheiro de perfume barato, misturado com suor e pressa. Ajoelhou-se ao lado da minha cama e me observou como se estivesse tentando gravar meu rosto na memória. Eu me lembro dos olhos dela naquela noite, tão diferentes de todos os outros dias. Não havia ternura neles, apenas urgência, um tipo de frieza que me arrepiava a nuca. Ela não chorou, não disse que me amava. Apenas colocou a mão na minha cabeça e falou com uma calma cruel. Agora você é a mulher da casa, faça tudo o que seu pai mandar. Ele precisa de você. Eu quis perguntar por que ela estava indo embora. Quis gritar, segurar sua roupa, implorar. Mas as palavras não saíram. A garganta trancou e o corpo congelou. Tudo o que consegui fazer foi olhar para ela, esperando que o olhar fosse suficiente para fazê-la ficar. Mas ela não ficou. Levantou-se, virou as costas e com passos leves desapareceu pela porta, deixando para trás o cheiro da covardia e um vazio que nenhuma outra mulher preencheria. Depois que ela se foi, a casa ficou suspensa no ar, como se tivesse perdido o chão. Meu pai andava de um lado para o outro durante o dia, resmungando baixinho, mexendo nas ferramentas, batendo portas sem motivo. Durante 2 dias ele não falou comigo. Não me perguntou se eu estava bem, se tinha comido, se queria saber onde a mãe tinha ido. Ele simplesmente agia como se a ausência dela fosse natural, como se aquela nova configuração familiar tivesse sido prevista, aceita, imposta. Mas eu sabia que aquilo não era certo, que alguma coisa ruim estava se aproximando. E eu estava certa. Na 3ª noite, ele chegou mais cedo do trabalho. Tinha um cheiro estranho, cheiro de cachaça misturada com graxa. Lembro que estava tentando estudar, com o caderno aberto na mesa da cozinha e a caneta tremendo na minha mão. Ele largou a chave sobre a pia e ficou me olhando. Por muito tempo. Tempo demais. E então, com a voz rouca, disse: Você escutou o que sua mãe falou, né? Agora é com você. Você vai cuidar de mim. Eu não respondi. Apenas abaixei a cabeça. Queria desaparecer dentro do caderno, afundar no papel até sumir. Naquela noite, ele entrou no meu quarto sem bater. Eu estava deitada, ainda vestida com a roupa da escola, e o coração disparou no peito quando vi a maçaneta girar lentamente. Ele carregava o mesmo cheiro forte, mais intenso agora, como se estivesse se afogando dentro da própria sujeira. Sentou-se ao meu lado na cama e disse que eu precisava entender as coisas, que agora era só eu e ele, que eu não devia dificultar. Você é uma moça esperta. Sua mãe te preparou bem. Sabe que é assim que funciona, ele murmurou enquanto deslizava a mão pesada pela coxa. Eu travei. Meu corpo não respondia. Queria correr, gritar, empurrá-lo,
mas tudo estava paralisado. A única parte de mim que se mexia era o pensamento, que girava como um peão descontrolado. Isso deve estar errado, eu pensava. Isso não pode estar acontecendo. Mas ele se inclinou sobre mim, e quando sua mão tocou meu rosto, sente meu espírito se despregar do corpo. Era como se eu estivesse assistindo a cena de fora, como se não fosse comigo. E ao mesmo tempo, era tudo comigo. Era meu corpo, minha cama, minha infância sendo roubada centímetro por centímetro, sem testemunhas, sem salvação. Na manhã seguinte, acordei com o sol batendo na janela, mas me sentia como se estivesse enterrada sob uma pilha de pedras. Tudo doía. Não apenas o corpo, mas os pensamentos, os olhos, os ossos. Meu pai já havia saído para o trabalho, como se a noite anterior tivesse sido apenas uma pausa entre 2 dias normais. Eu fui até o banheiro, me olhei no espelho e mal reconheci o que vi. O rosto era o mesmo, mas os olhos estavam diferentes, mais fundos, mais escuros. Ali nasceu outra Rosa, uma que ninguém conhecia, uma que aprendeu a sorrir com a boca, mas calar com a alma. Coloquei o uniforme da escola, tomei café em silêncio e saí para o mundo como se nada tivesse acontecido. Porque ninguém podia saber, porque ninguém ia acreditar, porque, no fundo, parte de mim ainda achava que a culpa era minha, que talvez eu não tivesse obedecido direito, que talvez tivesse merecido, e isso foi o mais cruel. Ele não precisou repetir 1000 vezes. Bastou aquela primeira. O estrago estava feito. Nos dias que seguiram, o padrão se repetiu. Silêncio durante o dia, horror durante a noite. Eu passava as tardes sentada na escola fingindo atenção, mas minha mente voava para longe, para outros lugares, qualquer lugar, onde não houvesse aquele quarto escuro, aquela porta fechando devagar, aquela respiração quente no meu pescoço. Comecei a evitar as colegas. Não ia mais brincar no recreio. Escondia os bilhetes que a professora me dava, evitava olhares, inventava desculpas para não participar das atividades. A escola era o único lugar onde eu podia fingir que era uma criança comum, mas nem lá eu me sentia segura. Tinha medo de que alguém descobrisse. Tinha medo de que ninguém descobrisse. Era um conflito sem fim, e a cada noite que ele entrava no meu quarto, alguma coisa dentro de mim se apagava, como uma vela sufocada com as mãos. E assim foi, no silêncio, no medo, na solidão. Até que um dia, anos depois, eu me olhei novamente no espelho e vi os mesmos olhos daquela menina. Os mesmos olhos, mas agora, com uma faísca, uma raiva, um grito engasgado que precisava sair. E ali, comecei a entender que não era minha culpa, que nunca foi, que a culpa era dele. E dela também. Porque foi ela quem abriu a porta. Foi ela quem me entregou. Foi ela quem desapareceu quando eu mais precisava. E agora que voltou, agora que sentou na minha mesa e elogiou minha força, ela vai ter que ouvir. Porque eu vou falar. E ela vai escutar tudo, palavra por palavra, verdade por verdade. Ela vai saber o que realmente ficou para trás naquela casa. E dessa vez, eu não vou me calar. Depois daquela primeira noite, a minha vida se transformou numa repetição muda e amarga de dor e obediência. O tempo deixou de ser um aliado e virou inimigo silencioso. Cada dia parecia igual ao anterior e cada noite era uma espera angustiante. Pelo barulho dos passos dele se aproximando do meu quarto, eu me sentava à mesa do jantar com os ombros encolhidos, tentando tornar meu corpo pequeno, invisível. Respondia às perguntas dele com sim ou não, medindo cada sílaba, porque eu sabia que qualquer resposta atravessada podia virar motivo para castigo, ou pior. E, mesmo depois de tudo que acontecia à noite, ele ainda se permitia a crueldade de me olhar de cima, como se eu fosse um objeto útil, uma propriedade. Ele não me batia com frequência, não precisava. O olhar, o tom de voz, o toque invasivo, tudo isso bastava para me manter submissa, em silêncio, com a alma em frangalhos. Eu comecei a esquecer do som da minha própria risada, como se ela tivesse ficado em alguma parte da infância que eu não podia mais alcançar. Na escola, a situação era ainda mais sufocante. Me tornei uma sombra,
Eu não falava com ninguém além do essencial. As outras meninas faziam trancinhas umas nas outras, riam de bobagens, sonhavam com vestidos de festa e aniversários, e eu apenas observava, como se estivesse do lado de fora de uma vitrine. Não me sentia parte de nada. Sentava sempre no fundo da sala, cabeça baixa, cadernos impecavelmente organizados, única forma que encontrei de controlar algo na minha vida. Quando a professora me perguntava se estava tudo bem, eu dizia que sim, com um sorriso treinado que escondia tudo. Certa vez, uma colega perguntou por que eu usava blusas de manga comprida até no calor, e eu respondi que era por causa do sol. Mas a verdade é que eu escondia os rosos nos braços, marcas que surgiam quando ele apertava com força demais ou quando, por algum motivo que nunca compreendi, perdia a paciência e me empurrava contra a parede. Eu fingia tropeços, inventava histórias, me agarrava à mentira, como se fosse minha única defesa, porque o medo de contar era maior do que a dor de esconder. Tentei fugir uma única vez. Era tarde da noite, ele tinha saído para beber com os amigos, e eu senti uma coragem estranha me invadir. Peguei uma sacolinha com uma muda de roupa, um pouco de dinheiro que minha mãe tinha deixado numa gaveta antes de ir embora e saí descalça, pelos fundos da casa. Eu planejava chegar até a rodoviária, pegar um ônibus para qualquer lugar, encontrar alguma casa onde me acolhessem, mas eu não tinha nem 11 anos completos e o mundo era imenso e hostil. Andei poucas quadras antes que ele me encontrasse. Não sei como me viu, se alguém avisou ou se ele simplesmente sabia que eu tentaria. Me pegou pelo braço, como quem pega um animal fujão. Me arrastou de volta, sem dizer nada. No caminho, só ouvíamos os nossos passos e meu coração batendo, tão alto que parecia ecoar nas calçadas. Quando chegamos em casa, ele trancou a porta com força, jogou minha sacola no chão e me olhou com um misto de raiva e desprezo. Fugir? Você acha que tem para onde ir? Ninguém vai te querer. Ninguém vai te acreditar. Você é minha, Rosa, só minha. Até o fim. E foi naquele momento, com aquelas palavras, que uma parte da minha esperança morreu de vez. Eu parei de planejar fugas. Parei de imaginar finais felizes. A partir dali, eu só sobrevivia, um dia por vez. Com o passar dos anos, desenvolvi uma habilidade dolorosa: esconder. Eu escondia as roupas manchadas, escondia os hematomas com casacos e desculpas, escondia os cadernos rasgados quando ele, bêbado, os jogava no chão, e escondia meus sentimentos em lugares tão profundos que às vezes até eu esquecia onde estavam. Criava uma Rosa para o mundo ver a responsável, quieta, obediente, e outra que vivia dentro de mim, gritando em silêncio. Comecei a escrever cartas para mim mesma, cartas que eu escondia sob o colchão. Nelas, eu dizia tudo o que não podia dizer em voz alta. Contava o que acontecia à noite, descrevia os medos, os nojos, as dúvidas. Escrevia como se fosse para uma amiga imaginária, alguém que me entendesse, que me dissesse que eu não era culpada. E quando terminava de escrever, chorava baixinho para não ser ouvida. Depois, guardava tudo de volta, como se aquele pequeno ato de desabafo fosse suficiente para me manter de pé. E mesmo diante de tudo isso, havia dias em que eu me pegava desejando que minha mãe voltasse. Como se, num milagre do destino, ela entrasse pela porta da cozinha, dissesse que tudo tinha sido um erro, que não sabia o que estava acontecendo, que ia me tirar dali. Eu sonhava com ela voltando com os cabelos ao vento, o rosto cheio de lágrimas, de arrependimento, ajoelhando-se diante de mim e pedindo perdão. Eu me agarrava a essa fantasia com unhas e dentes. Porque aceitar que ela me entregou de propósito, aceitar que ela sabia exatamente o que estava fazendo, era duro demais. Doía mais do que o toque dele, mais do que os olhos dele. Porque dela, eu esperava amor. Dela eu esperava salvação. Uma tarde, encontrei uma mulher na rua, uma vizinha antiga que me conhecia desde pequena. Ela segurou meu rosto com as duas mãos e disse: "Você tá muito magrinha, Rosa. Tá tudo bem em casa?" Eu não soube o que responder. Minha boca quis dizer sim, como sempre, mas meus olhos encheram de lágrimas. Ela me olhou com ternura, com real preocupação. E eu quase contei. Quase. Mas o medo me travou.
Porque se ela não acreditasse, se ela contasse para ele, então engoli as lágrimas, forcei um sorriso e disse: tô só cansada, tia. Escola tá puxada. Ela assentiu, mas me observou com atenção. E eu me afastei rápido, querendo desaparecer. Porque, naquela época, qualquer tentativa de ajuda parecia perigosa demais. O mundo não era um lugar seguro. E eu aprendi a viver com a certeza de que ninguém viria. Que, para mim, não havia salvadores. Até que os anos passaram, o corpo cresceu e ele começou a envelhecer. O toque se tornou mais espaçado, menos violento, mas a dor continuava ali, intacta. Quando completei 15 anos, ele passou a me tratar com um certo distanciamento, como se sua missão tivesse terminado. Mas nunca me pediu desculpas, nunca mencionou nada. Era como se tudo tivesse sido normal, como se eu tivesse cumprido meu papel. E eu me afundei no silêncio, no trabalho, nos estudos. Fiz de tudo para sair daquela casa o mais rápido possível. E quando finalmente consegui, com 17 anos, nunca mais olhei para trás. Mas o passado não ficou lá. Ele me seguiu, entrou comigo em cada nova casa, se deitou ao meu lado em cada nova noite. E agora, com ela sentada à minha mesa, sorrindo como se fosse dona de alguma verdade, eu sabia que não podia mais carregar isso sozinha. Porque o silêncio, que me protegeu por tantos anos, agora só me feria. E eu precisava me libertar, mesmo que doesse, mesmo que ninguém entendesse. Eu precisava falar, por mim, pela criança que fui, e por todas as que, como eu, cresceram achando que o mundo era um lugar onde o amor podia doer assim. Lembro exatamente do dia em que recebi a notícia de que meu pai havia morrido. Era uma manhã quente, dessas em que o ar parece pesar sobre os ombros, e eu estava na fila do banco, esperando minha vez, distraída com um pensamento qualquer, quando meu irmão me ligou. A voz dele saiu seca, direta: pai morreu. Tá no hospital municipal, vem se puder. Ele desligou, antes que eu pudesse responder. Não houve espaço para emoção ou consolo. E, naquele instante, eu senti um alívio, que me envergonhou. Foi um sentimento amargo, sujo, mas real. Não era exatamente felicidade, tampouco tristeza. Era como se uma sombra que me acompanhava desde a infância tivesse sido levada pelo vento e tudo o que restasse fosse o eco de um silêncio antigo. Respirei fundo, olhei ao redor, as pessoas seguirem suas vidas e pensei: então é isso? Acabou? A dor não acabou, mas a presença dele, sim, e isso, por si só, já era uma mudança. Fui ao velório por obrigação moral, ou talvez por necessidade de encerrar um ciclo que nunca teve começo de verdade. Quando entrei na capela simples, o cheiro de flores misturado ao perfume adocicado de velas queimadas me causou enjoo. Lá estava ele, de terno, pele pálida, rosto inexpressivo. Parecia pequeno, quase frágil. Era estranho vê-lo assim, imóvel, depois de tantos anos em que sua presença me dominava como uma sombra densa. Fiquei em pé, a uma distância segura do caixão, observando a movimentação dos poucos parentes que vieram prestar respeito. Alguns choravam. Outros apenas murmuravam comentários baixos. Ele sofreu muito no fim, disseram. Era um homem trabalhador, mas a vida foi dura com ele. Eu engoli essas palavras como quem engole cacos de vidro. Que vida dura? Quem sofreu, afinal, o homem que me tirou tudo ou a criança, que ele condenou ao silêncio? Meu irmão se aproximou e me perguntou se eu queria dizer algo na despedida. Você é a filha mais velha, ele disse, como se isso significasse algo. Eu apenas balancei a cabeça. Não havia palavras dentro de mim que coubessem naquele momento. Eu não queria homenageá-lo. Não queria fingir. Fiquei ali, em silêncio, até o fim da cerimônia, com as mãos trêmulas, mas o olhar firme. Não chorei, nem uma lágrima. E isso, para muitos ali, pareceu estranho. Mas ninguém sabia o que aquele homem significava para mim, para os outros. Ele era apenas um pai distante, um viúvo solitário, um senhor aposentado. Para mim, ele era o carrasco que dormia sob o mesmo teto. Era o som da porta do quarto abrindo à noite, era o peso de um corpo que nunca foi bem-vindo.
Enterrá-lo foi, para mim, uma libertação simbólica, mas uma parte minha ainda sentia que algo havia ficado em aberto. Nos dias seguintes, uma estranha sensação de vazio me acompanhou. Não um vazio de luto, mas de identidade. Durante tantos anos, minha vida girou em torno de esconder, sobreviver, contornar aquela presença. E agora, sem ele, eu não sabia exatamente onde guardar aquela parte da minha história. Pensei que, com a morte dele, eu ficaria em paz. Mas a verdade é que o silêncio continuava vivo dentro de mim, mais inquieto do que nunca, porque agora não havia mais o que temer, mas também não havia mais a quem confrontar. Era como se eu tivesse esperado a vida toda por um acerto de contas que nunca viria, e isso me fazia doer em silêncio. Comecei a ter sonhos recorrentes, em que ele me olhava sem falar nada, apenas me encarava, como fazia na infância, como se dissesse: "Você nunca vai me esquecer." E ele estava certo. Esquecer seria impossível, mas lembrar doeria menos se fosse verdade. Se alguém mais soubesse. Numa tarde qualquer, sentei na varanda da minha casa com uma caixa no colo. Era uma caixa velha, de papelão, cheia de documentos, fotos antigas, recortes de jornal, e no fundo dela encontrei algo que me fez tremer. Era uma carta escrita pela minha mãe, com sua caligrafia firme e elegante, datada do dia em que foi embora. A carta nunca foi enviada, mas estava ali, dobrada com cuidado, como se fosse um segredo que aguardava pacientemente ser revelado. Abri com mãos trêmulas e comecei a ler. Ela dizia que estava indo embora porque não suportava mais viver ao lado dele, que sabia que estava deixando um fardo para mim, mas que acreditava que ou daria conta. "Você é forte, Rosa", ela escreveu. Mais do que eu fui, em um trecho, ela confessava que sabia o que estava para acontecer, que ele já dava sinais, que ela, por medo, ou covardia, ou egoísmo, não conseguiu enfrentá-lo, e então fugiu. Me deixou para trás com a esperança de que eu sobrevivesse. Como ela não conseguiu, aquela carta rasgou meu peito de dentro para fora, porque ali estava a prova de que ela sabia, de que ela me deixou, não por ignorância, mas por escolha. E mais uma vez, eu me vi sozinha com a verdade nos braços, sem saber o que fazer com ela. Por dias, carreguei aquela carta como um segredo novo, mas tão velho quanto a dor que carregava desde os 10 anos. Pensei em queimar, em esquecer, em seguir em frente como sempre fiz. Mas algo dentro de mim, uma faísca que resistia ao tempo, dizia que não era justo, que eu não podia mais ser o túmulo das verdades que eles enterraram, que o silêncio não me protegeria mais, que talvez fosse hora de usar minha voz, não por vingança, mas por justiça, por cura, pela menina que eu fui. Então, no impulso, sentei-me diante do computador e comecei a escrever. Comecei a contar minha história, sem floreios, sem disfarces. Cada palavra digitada era como arrancar um peso do peito. E quanto mais eu escrevia, mais eu sentia que minha voz ganhava espaço. Chorei, sim, chorei muito, pela menina, pela adolescente, pela mulher que fui e que nunca teve o direito de gritar. E ali, sozinha naquela sala, entendi que enterrar meu pai não era o fim, era o começo. Porque agora eu não tinha mais medo de falar, porque agora ele não podia mais me calar. E eu estava viva, ferida, mas viva, e pronta para dizer a verdade que eles tentaram me fazer esquecer. Na manhã seguinte à ceia, eu acordei antes de todos, como de costume. O sol ainda engatinhava pela cozinha quando comecei a lavar as travessas do jantar anterior, com os dedos enrugados pela água morna e a cabeça pulsando com tudo que havia sido dito e, principalmente, com tudo que não foi. A presença da minha mãe na casa ainda parecia um erro de roteiro, como se alguém tivesse mexido nas peças do meu tabuleiro sem aviso. Ela estava dormindo no antigo quarto de hóspedes, no fim do corredor, ocupando um espaço que por anos ficou vazio. Como ela, o simples fato de saber que ela estava ali, respirando sob o mesmo teto que eu, me tirava o ar. Me fazia lembrar do que ela carregava dentro de si. Um silêncio que gritava mais alto do que qualquer verdade. Eu me esforçava para agir como se tudo estivesse sob controle,
Mas a cada passo dela pela casa, a cada frase ambígua que dizia, crescia em mim um desejo de confronto que eu não conseguia mais conter. E foi quando ela apareceu na cozinha, enrolada num chale beige, com a xícara na mão e o olhar sereno como se estivesse em um spa, que eu percebi que a hora estava chegando. Ela se aproximou da mesa com a tranquilidade de quem retorna a um lugar onde sempre foi bem-vinda. Sentou-se com um suspiro leve e comentou: "A casa continua cheirosa. Você sempre teve mão boa para cuidar das coisas. Igual a mim." Aquilo me fez engolir em seco, porque ela continuava insistindo nessa ideia de que éramos parecidas. O que havia nela que a fazia acreditar que havia algum traço de maternidade deixado em mim, algum elo que não tivesse sido rompido naquela noite em que ela virou as costas. Respirei fundo, terminei de secar uma travessa e respondi, sem encará-la: "A senhora acha mesmo que somos parecidas?" Ela sorriu, como se minha pergunta fosse uma brincadeira. "É claro. Você é forte. Aguentou muita coisa. Eu vejo isso nos seus olhos." E então completou com uma calma que me enojou: "Seu pai foi um homem difícil. Mas você soube lidar com ele melhor do que eu." Foi nesse momento que algo dentro de mim estalou. Uma espécie de ruptura. Eu larguei o pano sobre a mesa, olhei direto nos olhos dela e disse: "Eu não lidei com ele. Eu sobrevivi a ele. E foi a senhora quem me entregou." O sorriso dela sumiu por um instante. E naquele instante, apenas naquele breve intervalo, eu vi algo em seu rosto que não era culpa, mas medo, um lampejo. Ela ajeitou o xale sobre os ombros, como se estivesse com frio. Baixou os olhos para a xícara, girou o café devagar e murmurou: "Eu fiz o que pude." Ele era seu pai. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma pedra. "Fez o que pode?" Repeti, sentindo minha voz engrossar, embargada. Ele era meu pai, mas isso não dava a ele o direito de me fazer o que fez. E a senhora sabia. Desde o começo, a senhora me mandou obedecer. Ela levantou a cabeça com um semblante rígido, defensivo. "Você era pequena, não podia entender o contexto." E ali eu quase gritei. Mas me contive, porque o grito já estava nas palavras. "Não entender o contexto?" Rebati. A senhora saiu pela porta com a mala na mão e me deixou com ele, sabendo, e me disse: "Agora você é a mulher da casa." A senhora sabia o que ele faria. Ela ficou em silêncio, as mãos espremendo a xícara, como se quisesse esmagar minha acusação entre os dedos, mas não negou. Foi então que eu entendi. Ela não veio por arrependimento. Não veio por saudade. Veio porque o tempo cobra. Veio talvez para limpar a consciência antes da morte, ou porque sabia que, de alguma forma, eu era a única pessoa que ainda podia ouvir tudo sem expulsá-la da casa. O que ela não imaginava era que a Rosa de agora não era mais aquela criança que ela deixou para trás. Eu não tinha mais medo do que poderia acontecer se falasse. Eu só temia continuar calada. E naquele instante, percebi que tudo que me restava era a verdade. E que ela teria que encarar isso. Que não podia passar pela minha vida novamente como um sopro, fingindo que nada aconteceu. Durante anos eu imaginei a senhora voltando, eu disse, com a voz mais baixa, mas firme. Imaginava que um dia a senhora viria me buscar, que ia me pedir desculpas, que diria que tudo foi um erro. Mas a senhora nunca voltou, e agora aparece e diz que eu sou forte como a senhora. Não, eu sou forte apesar da senhora, apesar dele, apesar de tudo. Ela se levantou devagar, como se o corpo estivesse pesado com tudo aquilo, e caminhou até a janela. Ficou olhando para o quintal, como se buscasse uma saída no horizonte. E então disse, sem virar o rosto: "Você acha que foi fácil para mim? Eu tinha medo dele também. Eu era agredida. Eu não sabia como proteger vocês. Eu fugi porque não via outro caminho. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando absorver aquilo. Parte de mim queria acreditar. Queria agarrar aquela possível justificativa como uma tábua de salvação para minha própria sanidade. Mas outra parte, a mais ferida, a mais lúcida, sabia que aquilo não bastava. Então você salvou a si mesma e me deixou afundar com ele. Você me trocou por liberdade." Ela se virou, os olhos marejados pela primeira vez,
e respondeu com um fio de voz: Eu pensei que você daria conta. Você sempre foi tão quieta, tão madura quieta. Essa palavra me bateu como um tapa. Eu era quieta porque tinha medo. Medo de morrer. Medo de ser culpada. Medo da senhora nunca mais voltar. Ela desabou na cadeira, e naquele momento, parecia frágil como uma folha. Mas eu não conseguia sentir pena, porque compaixão exige admiração. E eu não a admirava. Eu a suportava. A conversa ficou suspensa no ar, como se o tempo tivesse parado. O sol já atravessava a cozinha inteira, lançando uma luz dura sobre nós duas, revelando sem piedade cada ruga, cada cicatriz. O cheiro do café havia desaparecido e tudo parecia ter sido varrido por aquela conversa. Eu não sou uma vítima perfeita, eu disse, quase num sussurro. Eu tenho raiva. Eu sinto vergonha. Eu me escondi por décadas. Mas hoje, eu quero que saiba que não me calo mais. E se a senhora veio aqui esperando perdão fácil, veio ao lugar errado, ela assentiu, sem palavras. Pela primeira vez, talvez, entendeu que não haveria alívio, que sua presença não apagaria o que foi feito, que eu não tinha mais espaço dentro de mim para poupar ninguém. O silêncio entre nós foi longo e necessário, porque naquele instante, pela primeira vez, ela não teve como se esconder. E eu, pela primeira vez, não me escondi ali. De frente para ela, entendi que a ferida só cicatrizaria se exposta e que, para isso, alguém precisava olhar, mesmo que doesse, mesmo que queimasse. E ela olhou. Tarde demais, mas olhou. E, talvez, pela primeira vez, viu a mulher que ela deixou para trás. E essa mulher estava de pé, firme, pronta para a verdade. Naquela noite, enquanto os últimos risos ecoavam pela casa e os sons dos talheres sendo aguardados ainda preenchiam a cozinha, eu sentia dentro de mim algo fervendo com uma força que eu nunca havia experimentado. Era como se cada palavra que havia sido sufocada ao longo das décadas estivesse agora empurrando minha garganta de dentro para fora, pedindo passagem. A sala estava cheia, com minha família espalhada em almofadas, cadeiras e sofás, todos meio sonolentos da ceia farta, falando de banalidades, relembrando histórias, rindo de coisas que só famílias sabem rir. E ela, minha mãe, estava ali, no meio, como se nunca tivesse partido, rindo com os outros, pegando um pedaço de rabanada, comentando como o tempero estava igual ao que ela fazia. E aquilo me corroía. Eu observava aquele teatro todo com uma dor surda no peito, sabendo que aquele era o momento. Era agora. Se eu deixasse passar, nunca mais conseguiria. Não havia mais desculpas, nem tempo a perder. Ela estava ali. Todos estavam finalmente, depois de uma vida de silêncio, eu também estava. Levantei-me devagar, como quem sabe que carrega um peso grande demais para simplesmente se erguer. Sente meu coração martelando dentro do peito, os pés pesados, as mãos úmidas. Caminhei até o centro da sala. Respirei fundo e olhei ao redor. Os olhos foram se voltando para mim aos poucos, percebendo o silêncio repentino, a mudança no ar. Meu irmão franziu a testa, minha sobrinha se endireitou no sofá, minha cunhada parou de falar no meio de uma frase. Eu respirei mais uma vez e disse, com a voz firme, mas carregada de emoção: Eu preciso dizer uma coisa, e dessa vez eu não vou me calar. O silêncio se espalhou como um raio. Ninguém mais se mexia. Todos os olhares estavam sobre mim, inclusive o dela. E pela primeira vez em muito tempo, ela não desviou, eu fui direto ao ponto, sem me esconder atrás de metáforas ou meias palavras. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe foi embora de casa. Pegou uma mala, saiu pela porta e me deixou sozinha com um homem que ela sabia que era um perigo. Vi os olhos da minha mãe se arregalarem, mas ela permaneceu imóvel. Continuei. Na noite em que ela partiu, ela se ajoelhou ao lado da minha cama e disse: Agora você é a mulher da casa. Obedeça seu pai. E eu obedeci. Obedeci por anos, obedeci cada noite em que ele entrava no meu quarto. Cada vez que ele me tocava. Cada vez que ele me dizia que eu era dele. Ouvi um leve arfar vindo de algum canto da sala. Uma das minhas primas levou a mão à boca. Meu irmão parecia não acreditar no que ouvia. Mas eu não parei. Porque agora que havia começado, não havia mais volta.
Minha infância acabou. Naquela noite, eu nunca brinquei como as outras crianças. Nunca fui para a escola com tranquilidade. Nunca dormi em paz. Porque eu vivia com medo. Porque todas as noites eram iguais. Porque o meu quarto, o lugar onde eu devia estar segura, era onde minha vida morria um pouco a cada dia. Minha voz oscilava entre firmeza e dor, mas eu me recusava a chorar. E o mais cruel de tudo não foi só o que ele fez. Foi o que ela, a minha mãe, deixou que acontecesse. Ela sabia, ela mandou, ela me deu a ele como quem entrega um fardo, e agora ela está aqui, sentada no meio da sala, comendo da minha comida, sorrindo como se não tivesse quebrado a própria filha em pedaços. Minha mãe então se levantou, rígida, como uma estátua, e com a voz embargada, mas ainda tentando manter o controle, disse: Rosa, por favor, isso não é hora. A gente pode conversar depois, só nós duas. Aquilo me deu ainda mais força. Depois de 50 anos, depois de você fingir que nada aconteceu, depois de me ver criando meus sobrinhos, como se eu fosse apenas a tia bondosa e nunca ter perguntado o que aconteceu comigo? Não, mãe. A hora é agora. Porque o silêncio só me protegeu até aqui. Agora ele me mata. Me aproximei dela e olhei fundo em seus olhos. Eu não quero mais proteger ninguém. Nem você, nem ele, nem a imagem da nossa família. Porque manter tudo isso intacto só serve para esconder a verdade. E eu não vou mais carregar esse peso sozinha. Foi então que algo inesperado aconteceu. Minha sobrinha de 17 anos, sentada quieta num canto da sala, se levantou com os olhos marejados e a voz trêmula. Eu também. Ela falou quase num sussurro, mas a sala toda ouviu. Todos se viraram para ela. Ela me olhou com um misto de dor e alívio. Foi o tio. O mesmo tio. Quando eu tinha 8, um silêncio sepulcral caiu sobre todos. E naquele instante, tudo mudou. O que era só minha história passou a ser nossa história. O que era só dor virou grito coletivo. Minha cunhada começou a chorar. Meu irmão parecia não saber onde se enfiar. Minha mãe, por sua vez, sentou-se novamente, as mãos sobre o colo, sem saber o que dizer. Outras vozes começaram a surgir. Primos, primas. Histórias parecidas, toques indevidos, insinuações estranhas, silêncios cúmplices. Era como se aquela noite tivesse aberto uma fenda na superfície da família e tudo que foi varrido para debaixo do tapete por décadas finalmente estivesse à vista. E por mais doloroso que fosse, havia também algo libertador naquele momento. Era como se, ao compartilhar nossas verdades, estivéssemos desfazendo uma corrente invisível que nos unia pela dor, mas que agora podia nos unir pela coragem. Eu me sentei novamente, exausta, mas leve. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava inteira, que minha voz tinha sido ouvida, que a menina que viveu calada finalmente havia falado. E, mais do que isso, outras vozes ecoaram com ela. Minha mãe permaneceu em silêncio até o fim daquela noite. Não se justificou, não negou, não chorou, apenas ficou ali, como quem começa a entender, aos poucos, o tamanho do estrago que deixou para trás. E eu, olhando ao redor, vi nos olhos das mulheres da minha família algo que nunca tinha visto antes: coragem. Coragem nascida da dor, da verdade, da partilha. E soube que, apesar de tudo, algo havia mudado. E que, a partir daquela noite, o silêncio não teria mais espaço entre nós, porque falar não nos destruiu, nos salvo. Na manhã seguinte, o silêncio na casa já não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio carregado, denso, como se cada canto estivesse tentando processar tudo o que foi dito na noite anterior. Era diferente daquele silêncio opressor, que eu conhecia tão bem, o que servia para esconder, para sufocar, para proteger a mentira. Esse era o silêncio do impacto, da verdade nua e crua espalhada pelo chão como vidro quebrado. Eu acordei cedo, como sempre, mas dessa vez não fui direto para a cozinha, nem liguei o rádio com músicas antigas. Fiquei sentada na beira da cama, por um tempo, olhando para o chão, sentindo meu peito mais leve e ao mesmo tempo mais exposto. Eu sabia que algo havia mudado, que a casa não era mais a mesma, que minha família não era mais a mesma, e principalmente, que eu não era mais a mesma.
Ao descer as escadas, encontrei minha cunhada na sala, ainda de pijama, com uma xícara nas mãos, os olhos perdidos na janela. Ela me olhou como se não soubesse o que dizer, mas seus olhos diziam tudo. Havia ali uma mistura de espanto, empatia, culpa talvez, ou até vergonha. Sentei ao lado dela e ficamos em silêncio por alguns minutos. Então ela falou, quase num sussurro: Rosa, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Olhei para ela com ternura, mas sem a necessidade de conforto. Eu sei, ninguém sabia. E quem suspeitou? Preferiu não perguntar. Ela balançou a cabeça, segurando as lágrimas, e completou: Mas agora a gente sabe, e não tem como fingir que não ouviu. Concordei com um aceno. É por isso que eu falei, porque agora todo mundo carrega um pedaço dessa verdade. E ela não é mais só minha. Pouco tempo depois, a casa foi se enchendo devagar, com os que dormiram ali e os que estavam retornando com olhares curiosos, pesados, cautelosos. Era como se todos estivessem pisando em terreno instável, com medo de dizer algo errado, de reacender algo que ainda estivesse fumegando por dentro. Vi minha sobrinha, a que havia falado na noite anterior, entrar na cozinha com passos curtos e os olhos baixos. Quando me viu, hesitou, mas eu me aproximei devagar, coloquei as mãos nos ombros dela e disse: Você foi muito corajosa. Ela começou a chorar imediatamente e me abraçou com força. Eu achei que era só comigo, ela soluçou. Eu achei que ia morrer com isso, e eu segurei aquele choro como se fosse meu. Porque cada história como a dela era mais uma peça que completava o quebra-cabeça de um silêncio familiar que vinha de muito longe. Enquanto isso, a notícia corria entre os membros da família como um sussurro incendiário. Os que não estavam na sala no momento da revelação já sabiam pelos olhares, pelas reações, pelo modo como todos pareciam mais alertas, mais contidos. Um dos meus primos mais velhos se aproximou de mim na varanda, me pusou de lado e disse, num tom baixo e consternado: Ele tentou comigo também, quando eu era pequeno, mas eu nunca falei, nem para os meus pais. Achei que era coisa da minha cabeça. Eu olhei para ele e percebi que ele estava tremendo. Um homem feito, forte, pai de 2 filhos, com as mãos trêmulas como uma criança assustada. E eu vi ali que o estrago era muito maior do que eu imaginava. Que aquele homem, o mesmo que me roubou a infância, havia deixado um rastro de dor por gerações. E ninguém havia dito nada, porque ninguém sabia como dizer. Depois disso, outras histórias vieram à tona. Histórias abafadas, confusas, às vezes entrecortadas por pausas longas e olhares perdidos. E cada revelação era como uma rachadura, nova naquele muro que tínhamos construído em volta da verdade. Um muro que começou a ruir, tijolo por tijolo, diante da força da palavra. E em meio à dor e ao espanto, algo bonito aconteceu. As mulheres da minha família começaram a se aproximar umas das outras de um jeito que nunca tinham feito antes. Havia mãos sendo apertadas, olhos trocando compreensão sem julgamento, abraços longos e silenciosos. Era como se tivéssemos finalmente encontrado umas às outras no escuro. Como se aquela ferida exposta tivesse revelado também uma força que dormia em todas nós. Minha mãe, por outro lado, passou o dia inteiro calada, sentada em uma cadeira da varanda, com o olhar fixo no quintal, quase imóvel. Eu a observei de longe por um tempo, tentando entender o que se passava por dentro daquele rosto que sempre me pareceu indecifrável. Ela não chorava, não se explicava, não pedia desculpas. E por um momento, achei que ela não havia sentido nada, que tudo havia passado por ela sem deixar marcas. Mas à noite, quando todos estavam recolhidos, ela bateu na porta do meu quarto e entrou sem que eu dissesse nada. Sentou-se na poltrona ao lado da minha cama, olhou para mim por alguns segundos e então falou, com a voz mais baixa que já ouvi: Sair dela. Eu destruí você. Eu te deixei sozinha. E não tem perdão para isso. Eu não respondi de imediato. Ela continuou: Eu passei a vida tentando me convencer de que você tinha dado conta, que era forte, que tinha superado, mas ontem, quando você falou, eu entendi que nunca passou. E que, mesmo depois de tudo, você ainda estava viva, inteira.
Mais do que o ponto, fiquei olhando para ela, sem saber se aquilo era arrependimento ou apenas o peso da vergonha, e percebi que, naquele momento, não importava tanto, porque o que importava era que ela estava me ouvindo. Finalmente, e se havia alguma chance de reparação, era essa. O silêncio dela, dessa vez, não era cúmplice, era reconhecimento, e isso, por si só, já era um começo. Eu respirei fundo e disse: eu não preciso do seu perdão, nem da sua dor. Preciso que você enxergue, que não negue, que nunca mais desvie o olhar. Ela assentiu com a cabeça, com os olhos marejados, e naquele gesto, sem palavras heroicas ou promessas vazias, eu percebi que, pela primeira vez, ela estava ali, de verdade, e que talvez, só talvez, fosse possível reconstruir algo a partir da verdade. E assim terminou aquele dia. Com a casa em silêncio outra vez, mas um silêncio diferente, um silêncio onde cabia esperança, onde as dores podiam ser ditas sem medo, onde cada uma de nós havia, de alguma forma, se libertado um pouco mais. E eu, pela primeira vez em muitos anos, me deitei sabendo que não estava sozinha, que minha história não era um segredo vergonhoso, mas uma semente de coragem plantada, num terreno antes estéril, e que, dali em diante, nada nem ninguém me faria voltar a ser apenas a mulher calada da família, porque eu tinha falado. E ao falar, acendi outras vozes, e juntas seríamos impossíveis de calar outra vez. Na semana seguinte, quando a poeira emocional daquele Natal finalmente começou a baixar, me vi diante de uma encruzilhada moral que nunca imaginei enfrentar aos 61 anos de idade. Eu já havia contado tudo, a dor que me habitava, os silêncios que me engoliram por décadas, as verdades enterradas sob a estrutura da nossa família, tudo agora estava exposto. Mas ainda restava um passo que eu hesitava em dar: levar a denúncia à delegacia. Por mais que ele estivesse morto, e por mais que muitos achassem que isso bastava, que eu já tinha dito tudo o que precisava, dentro de mim havia algo que me empurrava para além do desabafo. Era como se aquela menina de 10 anos que fui, aquela criança que um dia jurou que ninguém jamais saberia, agora exigisse justiça. Não para punir um corpo já enterrado, mas para reconhecer, oficialmente, o que aconteceu com ela. Eu devia isso a mim, e a minha sobrinha, e as outras que vieram até mim nos dias seguintes com olhares marejados e histórias tão parecidas quanto doloridas. Na segunda-feira, caminhei até a delegacia da mulher da minha cidade, com os pés pesados, mas o rosto erguido. O prédio era antigo, paredes gastas, um ar de coisa parada no tempo. Ao entrar, me deparei com uma policial de olhar sério, mas gentil. Ela me conduziu até uma sala pequena, com uma mesa de madeira riscada e uma cadeira desconfortável. Me ofereceu água. Eu recusei. Queria começar logo. Não queria fugir de novo. Quando ela perguntou o motivo da denúncia, respondi com uma frase que parecia ter sido ensaiada a vida inteira. Vem denunciar meu pai por abuso sexual. Os crimes começaram quando eu tinha 10 anos e terminaram quando ele morreu. O rosto dela não demonstrou surpresa. Ela apenas assentiu, pegou o caderno e começou a anotar. Pode contar no seu tempo, ela disse. E eu contei. Tudo, com detalhes, com pausas longas, com lágrimas que escorriam, mas que eu não tentei esconder. Ela ouviu tudo sem interromper, sem expressar julgamento. Ao final, fechou o caderno, respirou fundo e disse: Dona Rosa, seu relato será registrado. Mesmo com o autor falecido, o inquérito pode ser aberto para apuração histórica. E se houver outras vítimas, podemos registrar todas. Seu depoimento pode servir de base para um possível reconhecimento coletivo. A senhora fez o certo. Saí de lá com as pernas bambas, mas o peito aberto. Sente como se tivesse tirado uma segunda pele, espessa e mofada, que carregava desde a infância. E então, comecei a fazer o que nunca pensei que faria: incentivar as outras vítimas da minha família a fazerem o mesmo. Falei com minha sobrinha primeiro. Ela estava assustada, retraída, mas me ouviu com atenção. Você não precisa fazer nada se não quiser, meu amor, eu disse, segurando suas mãos frias. Mas se quiser, eu vou com você. Vou te acompanhar, em cada passo.
Depois fui até uma prima distante que havia me procurado no dia seguinte à revelação. Ela chorava muito. Dizia que só agora entendia porque nunca conseguia manter um relacionamento, porque sentia tanto nojo do próprio corpo. Eu achei que era fraca, sabe, Rosa, que era louca. Mas agora, depois que você falou, eu vejo que era dor. Dor não dita. E agora eu quero falar também. E assim, de pouco em pouco, fomos nos reunindo, uma rede de mulheres quebradas, que decidiram, enfim, costurar as próprias partes com linhas feitas de palavras. Fomos juntas à delegacia, cada uma levando consigo anos de segredos, de vergonha, de medo. A policial, que me atendeu da primeira vez, nos recebeu novamente. Dessa vez, seu olhar era diferente. Havia ali uma mistura de respeito e indignação. Ela nos levou a uma sala maior, onde outras agentes se juntaram para ouvir. E assim, uma por uma, nós falamos. Cada história trazia uma dor específica, mas o padrão era o mesmo. Um homem da mesma família, o mesmo modus operandi, a mesma proteção do silêncio. Ao final da última fala, a policial declarou: estamos diante de um caso de abuso sistêmico. Mesmo com o autor já falecido, temos obrigação de registrar todos os fatos. Além disso, abriremos investigação sobre eventuais omissões de outros adultos que tinham conhecimento e não tomaram providência. Essa frase me atingiu como um soco. Omissão? Eu sabia o que isso significava. E mais do que ninguém, eu sabia quem poderia ser chamada a responder: minha mãe. Aquela mulher que durante anos fingiu que não viu e que, nos últimos dias, confessou em silêncio que sabia. O coração apertou. Eu não queria vingança, mas também não podia proteger ninguém. Ela fez parte da engrenagem que me feriu. E agora era hora de parar de proteger. Voltei para casa em silêncio, a mente fervilhando. Naquela noite, sentei diante dela na varanda. Ela estava coberta com um xale azul, o olhar perdido no escuro. Mãe, a delegada vai te chamar para depor. Vai perguntar o que a senhora sabia. Eu não vou te defender. Ela não respondeu de imediato, só fitou o céu por longos segundos. Então, com a voz rouca, sussurrou: eu não mereço que você me defenda. E eu concordei. Não, não merece. Mas ainda assim, você pode falar. Pode dizer a verdade. Mesmo que doa. Mesmo que te exponha. Porque só a verdade pode parar o que ainda vive em outras famílias. Nos dias seguintes, o caso começou a se espalhar pela cidade. Um jornal local publicou uma nota discreta sobre mulheres que estavam denunciando um histórico de abusos dentro de uma mesma família. Nenhum nome foi citado, mas quem era da cidade sabia exatamente do que se tratava. E, então, algo inesperado aconteceu. Outras vítimas surgiram. Mulheres de bairros vizinhos, até de outros estados, que viram a matéria pela internet e se reconheceram na nossa dor. Algumas eram primas distantes, outras, vizinhas de infância. Uma delas me escreveu dizendo: eu era amiga da sua mãe. Eu vi ela indo embora. E quando perguntei por que não levava você junto, ela disse: ela aguenta, Rosa é forte. Eu pensei que era dureza. Agora vejo que era abandono. Aquela mensagem me fez chorar por horas. Não só pelo que confirmava, mas porque ali estava mais uma testemunha do que eu sempre soube, mas que o mundo fingia que não existia. A delegada entrou em contato novamente. Disse que estava abrindo um procedimento de escuta coletiva para construir um dossiê do caso. Mesmo sem condenação criminal, poderíamos registrar nossa história como marco de memória e reparação. Simbólica, ela falou: o silêncio em que vocês viveram não pode ser repetido. O que vocês estão fazendo aqui é histórico. É difícil, mas é necessário. Eu agradeci com lágrimas nos olhos. E ali percebi que, mesmo sem punição judicial, a justiça estava sendo feita. Porque agora, ele não era mais só meu monstro. Ele era um agressor reconhecido, oficial. E minha história, nossa história, agora estava registrada, documentada, reconhecida. E pela primeira vez em 60 anos, dormi em paz. Não porque tudo havia sido resolvido, mas porque, enfim, eu havia deixado de ser invisível. Minha dor tinha nome. Minha luta tinha eco.
e minha coragem tinha raízes. O tempo passou com um gosto diferente depois de tudo. Cada dia agora parecia carregado de propósito, como se cada passo que eu desse fosse parte de algo maior do que a minha história pessoal. A menina calada que um dia se encolheu na cama de um quarto escuro finalmente encontrava lugar no mundo, e esse lugar era de fala, de escuta, de existência. As pessoas me olhavam de outro jeito, e não era com pena, era com respeito. Eu andava pelas ruas da cidade e encontrava rostos que me cumprimentavam com um aceno mais demorado, uma troca de olhar mais profunda, como se dissesse: eu ouvi. Eu entendi. Em mim não havia mais vergonha. Não havia mais o desejo de me esconder, de me encolher diante do passado. Eu não queria esquecer, porque esquecer seria apagar a estrada que percorri até aqui. E eu tinha percorrido cada centímetro com a alma sangrando, mas sem desistir. Comecei a participar de grupos de apoio a mulheres sobreviventes de abuso. No início, fui como ouvinte, sentava no fundo das rodas, absorvia as histórias, deixava as palavras das outras entrarem no meu corpo como bálsamos. Era doloroso, mas também libertador. Descobri que há um poder imenso em olhar nos olhos de outra mulher e saber, sem que nada precise ser dito, que vocês carregam a mesma dor. Com o tempo, as mediadoras do grupo me chamaram para falar. No começo, minha voz tremia, minhas mãos suavam. Mas depois, percebi que não era mais tão difícil. Era quase natural. E então, fui convidada para contar minha história em uma palestra de um evento estadual sobre violência contra a mulher. Fiquei em choque. Nunca tinha falado diante de um auditório. Nunca tinha segurado um microfone. Mas assentei. No dia da palestra, vesti a melhor roupa que tinha. Escolhi um vestido azul marinho, simples, mas que me deixava ereta. Fiz um coque alto, coloquei meus brincos de pérola, os mesmos que minha mãe havia me dado antes de ir embora, e que, curiosamente, guardei por todos esses anos sem nunca ter usado. Olhei para mim no espelho e reconheci a mulher que ali estava. Uma mulher que conhecia suas dores, mas que agora também conhecia sua força. Subi ao palco com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. O auditório estava cheio. Vi mulheres, de todas as idades, rostos jovens e idosos, algumas com filhos no colo, outras de mãos dadas com amigas. E quando peguei o microfone, senti que aquela voz que emergia de mim já não pertencia só a mim. Comecei dizendo que meu nome era Rosa, que tinha 61 anos e que, pela primeira vez na vida, me sentia livre. Contei que fui vítima de abuso sexual na infância, que fui entregue por minha mãe ao meu agressor e que por décadas me calei. Mas que, ao romper o silêncio, não encontrei apenas justiça, encontrei outras vozes, encontrei cura, encontrei sentido. Falei do medo que me paralisou por tanto tempo, das noites sem sono, dos aniversários que passei fingindo alegria, dos relacionamentos que sabotei por achar que não merecia amor. E então, disse algo que não estava no papel. Eu fui treinada para obedecer, treinada para calar. Mas hoje, eu escolho falar. Hoje, eu escolho viver do meu jeito. Houve um momento de silêncio, um daqueles que antecedem lágrimas. Vi mulheres se abraçando, vi olhos fechados, vi uma menina de 15 anos me olhando com os olhos mais maduros que já vi em alguém tão jovem. No fim da palestra, uma senhora se aproximou de mim com um caderno nas mãos. Ela disse que anotou tudo o que falei e que queria transformar minha fala num artigo para enviar à universidade onde estudava. A sua história precisa ser lida por mais gente. Rosa, ela me disse com um brilho no olhar. Outra mulher, com um filho pequeno nos braços, me segurou pelo braço e disse: "Você me salvo." Eu ia me calar para sempre. Mas agora eu vou procurar ajuda. E foi ali que entendi a verdadeira dimensão do que eu tinha feito. Meu passado não era apenas um peso que eu carregava. Era agora um farol aceso para outras que ainda caminhavam na escuridão. Eu não estava só curando minha história. Estava oferecendo caminhos para que outras também curassem as suas. Com o tempo, transformei minhas cartas antigas, aquelas que escrevi para mim mesma durante a infância, em um livro. Um pequeno livro independente, com capa simples e nome direto. A Ceia do Silêncio. Nele,
Não apenas contei minha história, mas incluí reflexões sobre o que significa sobreviver, como é viver com traumas que ninguém vê, e como é difícil, mas possível, reconstruir a si mesma aos poucos. O livro foi bem recebido. Algumas escolas começaram a usá-lo como base para debates. Fui chamada para falar em grupos de educadores, psicólogos, assistentes sociais. E cada vez que contava, percebia que algo dentro de mim se assentava, como se, ao compartilhar, eu estivesse reorganizando as peças da minha vida num novo lugar, mais justo, mais digno. Minha mãe faleceu alguns meses depois daquela noite de Natal. Foi uma morte tranquila, em casa, com o rosto sereno. Estivemos próximas nos últimos tempos, mas nunca houve uma grande reconciliação. Ela nunca me pediu perdão formalmente e talvez não tivesse mesmo as palavras. Mas, em nossas últimas conversas, houve verdade, e talvez isso tenha sido o suficiente. Em uma dessas noites, ela segurou minha mão e disse: "Eu não sabia como te proteger, mas você soube. Você se tornou o que eu nunca consegui ser, e pela primeira vez, eu a vi não como a mulher que me deixou, mas como alguém que também foi vítima de um tempo, de uma estrutura, de uma cultura que ensinava as mulheres a calarem. Eu não a perdoei por completo, mas a entendi. E isso me bastou hoje. Sigo minha vida com leveza. Ainda há dias difíceis, ainda há memórias que surgem sem convite. Mas agora eu sei o que fazer com elas. Eu as escrevo, as transformo em palavras, em discursos, em semente. A menina que um dia foi silenciada agora é mulher de voz firme, de passos largos e de olhar que não abaixa mais. Eu caminho entre os meus, e quando olho para minha família, vejo um novo ciclo sendo construído. Um ciclo que não é perfeito, mas que é honesto, onde as crianças são ouvidas, onde os adolescentes têm espaço para dizer o que sentem, onde ninguém mais precisa fingir que está tudo bem quando não está, e se hoje eu posso dizer algo a quem me escuta, falar dói. No começo, queima, assusta, mas falar também cura. Falar liberta, falar protege. Não se queie, sua dor não é pequena, sua história importa. E há sempre alguém esperando ouvir para também encontrar sua própria voz. Eu sou Rosa. E agora, enfim, eu floresci.